Boa noite, povo de Deus, Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja em toda a face da terra, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu, pastor Henrique, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Peniel, aqui em Recife, Pernambuco, é com grande satisfação que mais uma noite aqui, hoje é sábado, 5 de maio, estou aqui com vocês. Essa semana eu tive algumas atribulações e não consegui fazer um vídeo. Para dizer que eu não fiz, eu fiz junto com meu primo, uma live no Instagram, falando sobre a pandemia. Meu primo é pastor lá da Igreja Reformada Luz para as Nações, lá em Montreal, Canadá. E fizemos esse intercâmbio, falando aqui de Recife, ele lá de Montreal, as duas igrejas debatendo um pouco do assunto. Foi muito legal, muito construtivo e muito edificante para nossas vidas. E hoje eu estou aqui falando mais ou menos dentro do mesmo assunto, que no meu coração, no mundo, Jesus Cristo diz a nós: no mundo passarás aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Essa pandemia já está dizendo que é uma coisa maior, porque se não fosse pandemia, podia ser uma epidemia. Epidemia fica restrito mais ao país, ou uma cidade, ou um estado. Começa com o quê? Com surtos nos bairros. Surtos, quando tem vários bairros com surto, aí diz que é uma epidemia municipal naquela cidade. Quando é no estado, já é uma epidemia no estado, vários surtos em várias cidades, ou vários surtos no país, em vários estados, como está acontecendo aqui no Brasil. Mas como já veio da China, venceu as barreiras, as fronteiras da China, saiu de lá a epidemia, virou uma pandemia. E nós estamos nessas aflições, e muitas pessoas estão com medo acima do limite, e sem poder, com medo de morrer e sem sair de casa. Na minha família, algumas pessoas pegaram o Covid, mas graças a Deus estão curadas. Tenho tias que estão confinadas. A gente está vivendo o lockdown aqui, final, e 2 semanas de lockdown, que quer dizer confinamento, com rodízio. Quem mora em Recife sabe. Mas estamos vivendo. E com a graça e a paz de Cristo, com a fé, vamos vencer mais essa luta. Amém? E voltando lá para João 16, nos versos anteriores um pouco assim, o 20 fala assim: em verdade, o próprio Jesus falando, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas as vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis.
Em verdade, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Verso 23. Vou pular para o verso 31, que fala assim: respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. O crente em Jesus pode sofrer? Se a resposta for não, então por que o sofrimento vem às nossas vidas? Porque as aflições do tempo presente, vamos ver que elas, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Em João 16:33, no mundo tereis aflições. São a realidade inevitável, até mesmo na vida do crente mais fiel. Mas da mesma forma como ele padeceu, o nosso Senhor, porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou, trazendo vitória. A morte e a crucificação pareciam uma derrota. Ao olhar dos homens, ao olhar daquelas pessoas, Cristo avisou várias vezes que ia morrer, mas eles pensavam que tinham sido derrotados, ficaram totalmente sem rumo, sem noção, sem foco. Mas o Senhor ressuscitou, Ele triunfou. Nós também podemos vencer todas as batalhas, todas as tribulações, todas as aflições. E assim, queremos integralmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. As aflições do tempo presente podem ser de ordem natural. Presenciamos o que? O homem vem degradando a natureza. O homem vem destruindo pouco a pouco. Não podemos ignorar a devastação provocada pela irresponsabilidade do homem. Deus deu o planeta, a terra, para a gente cuidar. E o homem, pela sua ganância, pelo seu egoísmo, pela busca do poder, vem destruindo. Vem destruindo. A Bíblia diz que a criação geme e esta está com dores de parto, pelo que o ser humano tem feito. Romanos 8:22. Quantas calamidades nos abatem por causa da degradação ambiental. São tragédias assombrosas que ceifam milhares de vidas. Poluição é uma das principais, de lagos, rios, mares, as ocupações em área florestal, devastando a floresta, destruindo, desmatando a nossa floresta. Não só a Amazônia, a gente fala muito de Amazônia, mas já devastou a Mata Atlântica. As pessoas, nesse período agora está chovendo aqui, começar as chuvas em vários estados
aqui em Recife também, as pessoas que moram perto dos morros, acontece dos morros caírem e matar, ceifarem várias pessoas. Pessoas não têm onde morar em áreas precárias, né? Ocupação de risco. Muitas tragédias, como a gente vê, acontece os tsunamis, os furacões, em vários países, terremotos, são de ordem natural, e algumas por causa do homem ter mexido na natureza. O homem, muitas vezes, por matar um animal em extinção numa área, ocorre toda a devastação de um ecossistema, porque aquele animal que foi exterminado provoca uma quebra na cadeia alimentar, os animais vão para outro canto, ou não tem, ele era predador de outro animal cresce e começa a devastar as outras coisas. O homem não pode fazer essas coisas na natureza, tem que respeitar a natureza. Deus deu esse mundo, esse planeta para a gente cuidar. Outras coisas que estão acontecendo, que o homem pensa que é tão inteligente, a gente vê de anos que vem a pouco, essa quebradeira da economia no mundial. Países totalmente quebrados economicamente. A Europa vivenciou os anos passados e outros países vêm vivenciando, a gente aqui no Brasil, por causa dessa corrupção. O Brasil está pagando um preço muito caro, o povo brasileiro está pagando um preço muito caro. A saúde, a segurança, a educação, tanta corrupção. Quebraram os bancos, quebraram a Petrobras, empresas. As aflições econômicas, essa crise internacional, vem fazendo que os países empobreçam. E isso atinge todas as pessoas, nações, famílias. Milhões de pessoas sobrevivem com menos de um salário mínimo aqui no Brasil. A pobreza, a fome e a miséria no mundo continua a flagelar vidas, inclusive aos servos de Deus. Essas coisas atingem também a todos nós que somos igreja. As coisas de ordem física, eu já falei, a pandemia é uma novidade. Começou no fim do ano passado, para cá, na China, e se estendeu para todos os países que estão sendo atingidos. Está desequilibrando também a economia, que o Brasil estava pegando o ar para a economia crescer e de repente para tudo. Então a gente vê que os setores estão ligados. Um país onde existe muita doença, muitas que não existe cuidado, a situação da população é perecer. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, doenças como câncer, hepatite, hipertensão arterial, depressão, obesidade são consideradas pragas do século XXI. O coronavírus é atual, um vírus que começou lá naquele mercado lá em Wuhan, na China, começou a atingir um vírus de animais que atingia as pessoas, como uma gripe, uma virose que mata rapidamente. Mas temos várias doenças. A dengue aqui no Brasil, o ano passado, matou mais de 60 mil pessoas. Então, os crentes não estão livres das doenças.
não estão livres das doenças. As doenças atingem tanto os salvos e os não salvos. Tudo isso por causa da queda do homem. Mesmo ciente de que as doenças acometem igualmente servos de Deus, é impossível ignorar que há enfermidades de natureza também espiritual, oriundas da prática pecaminosa. Os homens continuam, se dizem igreja, se dizem crença, mas cedem às tentações do pecado. E isso é atingido muitas vezes através das doenças de ordem física. Por quê? Porque o crente sofre. Nós sofremos, eu falei há pouco, por causa da queda. A queda do homem que começou lá em Gênesis. A desobediência à vontade de Deus fez com que o homem caísse e a gente fosse afastado da glória, da perfeição, e o mundo entrou em queda juntamente com a humanidade. O sofrimento é algo comum para todos os homens, seja ímpios, seja justo. Uma razão para a existência do mal, que é a queda humana. Deus fez um mundo perfeito. Lá em Gênesis 1 a gente vê. Mas a transgressão de Adão trouxe o quê? Tristeza, dor e morte. Antes não existia. Por isso todos estão igualmente sujeitos ao sofrimento. Paulo fala lá em Romanos 2,12 e Romanos 8,22. A degeneração da humanidade provoca queda. Apesar de sermos salvos, vivemos numa sociedade que muitos não são salvos. E os salvos têm uma luta também contra o pecado. Nós ainda temos a luta da carne contra o sangue, contra o espírito, do espírito contra a carne. O homem sofreu um processo com a queda. A degeneração é moral, social e espiritual. Tal degradação observada na vida de Caim, se a gente for ver lá em Gênesis, Lameque e toda aquela geração, levou Deus a destruir o mundo uma vez. Lembra de Noé? A arca, colocou os animais, a família, e o dilúvio destruiu tudo. O relato bíblico mostra claramente a corrupção humana e o aparecimento do ódio, da violência e das guerras. E todos os atos que contrariam a vontade de Deus, a vontade divina. Não é exatamente essa a situação da sociedade hoje. O mundo está do mesmo jeito, não está pior. Vivemos hoje num mundo totalmente destruído, no caos, num verdadeiro caos. A corrupção. A gente não precisa sair para outro país não, aqui no Brasil mesmo. Violência de todo tipo, moral, social, violência e escândalos na economia. A humanidade se acha em franca rebelião contra Deus. Podemos observar em Romanos 3,23. O novo nascimento e o sofrimento. Somos nascidos de novo, mas não estamos livres do sofrimento. A experiência pessoal e genuína do novo nascimento gera no crente uma natureza oposta à queda. Amém? Entretanto, apesar de ter nascido de novo,
O crente em Jesus não deixa de experimentar o sofrimento, pois, como disse Santo Agostinho, lá de Hipona, a permanência na concupiscência, quer dizer desejo, em nós é uma maneira de provarmos a Deus o nosso amor a Ele, lutando contra o pecado por amor ao Senhor e, sobretudo, o rompimento radical com o pecado, que damos a Deus a prova real do nosso amor. Assim, experimentamos o sofrimento porque habitamos num corpo que ainda foi transformado, mas esperamos a plena glorificação, que é só com a volta de Jesus. Enquanto estamos nesse corpo, existe essa luta. Somos novas criaturas, mas temos a batalha contra o pecado dentro de nós. Isso que Agostinho queria dizer. O trabalho contra a batalha contra o desejo da carne, contra o desejo, o egoísmo dentro de nós. Por isso nós temos que crescer espiritualmente e cada dia vencer o pecado. O crescimento e a paz nas aflições. A soberania divina na vida do crente. É essa que temos que ter. A soberania divina na existência do crente garante-lhe que os olhos de Deus sonde a nossa vida por inteiro. Somos em suas mãos como um vaso na mão do oleiro. Lá em Jeremias tem essa passagem, Jeremias 18. Por isso, você pode falar como um salmista. O salmista diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Salmo 31, 7. Meu amado, minha irmã, não se desespere. O Senhor, Criador do céu e da terra, cuida inteiramente de você e dos seus. Porque a terra é do Senhor e em toda a sua plenitude. A terra é de Deus em toda a sua plenitude. Podemos ver lá em 1 Coríntios 10, 26. Tudo coopera para o bem. Você crê nisso? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 2, 2. O escritor de Hebreus reconhece que o Senhor muitas vezes usa as provações para nos corrigirmos e fazer brotar na nossa vida o fruto pacífico de justiça. Amém? Fazendo com que a fé da gente aumente, a perseverança aumente e as boas obras. O fruto da justiça, se tornamos justos, nós começamos a ter uma vida em Cristo para boas obras que fomos criados. Para isso fomos criados. Viver em harmonia e amor, um cuidando do outro. O amor, o principal fruto do Espírito,
está lá em Gálatas. Tudo coopera para o bem. Então, nessas dificuldades, não são para a destruição dos crentes, são para reanimar, na perseverança, sermos firmes, a fé ser reforçada, sermos aperfeiçoados, como um teste de faculdade, de colégio, uma prova. Assim podemos dizer inequivocamente que todas as coisas contribuem juntamente para os bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Amém? Desfrutando a paz do Senhor. E com isso a gente vai desfrutar essa paz. Mesmo no sofrimento, mesmo na aflição humana, é um paradoxo. Conseguimos desfrutar de paz. O Senhor é meu bom pastor. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas de descanso. E mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte, o seu cajado e sua vara me consolam. Amém? Então, a gente pode desfrutar dessa paz. Parece loucura, mas a fé que brota daqui de dentro, a certeza de que temos um Deus superior a todas as tribulações, a todas as coisas, faz com que a gente creia na vitória e a gente persevere. E essa perseverança na tribulação traz o quê? Esperança. Esperança em dias melhores. Esperança depois da morte, mas esperança aqui também, porque a gente vive junto do Senhor aqui. O deserto da vida não é percorrido sob a ilusão mágica de água e sombra fresca. Água fresca e sombra, desculpa. Mas com os pés firmes na realidade desse mundo, na realidade do deserto, um sol escaldante. Amém? Neste intervalo, porém, desfrutamos da bondade de Deus, os oásis, os campos verdejantes e as águas de descanso. A bondade e a misericórdia de Deus vai estar conosco todos os dias de nossa vida. A misericórdia e a proteção do Criador dos céus e da terra, mesmo vivendo em um mundo de aflição, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento e de cantar bem alto, em bom som, um coro. Amém? O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Trabachei candarassuia. As aflições não vão fazer com que a gente caia em depressão, em ostracismo. A tristeza destrua a nossa fé. Porque sabemos daquele que está perto de nós. Por isso Jesus Cristo está juntinho de ti. E se Ele está agora, se tu está se sentindo mal, se tu está se sentindo só, Jesus Cristo está batendo na tua porta. E Ele diz: eis que estou à tua porta e bato. Se tu ouves a minha voz, abre a tua porta, eu entrarei na tua casa, sentarei na tua mesa, cearei contigo e tu cearás comigo. Ele quer estar bem juntinho em intimidade contigo. Ele está presente na tua vida.
Meu amado, não desanima. Jesus é teu Deus. Jesus é aquele que te leva de volta à vida verdadeira. Jesus é que tira a venda dos teus olhos e te mostra o que é a vida. Ele te leva de volta à casa do Pai. A casa do Pai onde está a felicidade, a alegria e o gozo eterno. Não fica triste ante as aflições do mundo. É uma perda de emprego, é uma doença, é uma morte. Todo dia, todas as pessoas vão morrer um dia. A gente tem que saber lidar com a morte. Aprender a lidar com a morte dos outros. Porque a gente tem que se preparar para um dia vai ser da gente. Nesse mundo, estamos sujeitos às aflições e sofrimentos de qualquer espécie. A vida cristã envolve períodos difíceis e trabalhosos. No entanto, se a nossa expectativa estiver na soberania de Deus e no seu bem, desfrutaremos, mesmo que andemos em aflição, na mais perfeita e sublime paz em Cristo. Rachei Candarás. De verdade, essa paz entrará no teu coração. A realidade é de andar com Cristo, faz com que a gente ultrapasse todas as batalhas. Que logo vão se esvair. E você vai ver que não foi nada. O Todo-Poderoso ilumine a sua mente e o seu coração, para que você se deleite em sua eterna e maravilhosa graça, hoje e sempre. Que a paz de Cristo, que excede esse entendimento, como já foi dito, penetre no teu coração e você saiba o que verdadeiramente é a vida. A vida verdadeira é com Cristo Jesus. Que o Deus soberano, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é o mesmo ontem, esse mesmo Deus hoje, e vai ser sempre, sempre, sempre. Ele está contigo, então esteja com Ele, que você vai ser vencedor, em nome de Jesus. Amém.